Design gráfico em 2025 vai gerar polêmica nesse vídeo, já adianto logo, tá? Porque a gente vai falar se vale a pena ser design, a gente vai falar sobre formação acadêmica, salário, pagamento, que é a mesma coisa, querendo ou não, as áreas de atuações, inteligência artificial, se ela vai ou não substituir a gente, inclusive esse é um assunto muito importante que a gente precisa falar nesse vídeo. E vamos logo começar esse vídeo. Lembrando, pessoal, que a sua opinião é muito importante aqui nesse vídeo, tá? Afinal, é através da opinião de vocês que a gente vai chegar a conclusões e até mesmo correções do que eu posso me equivocar durante a minha fala aqui. Mas começando pelo primeiro tópico, que se você está pensando em entrar na profissão de design, eu acho que é justo falar com você, principalmente para você que é um pouco mais leigo no assunto, que se você está pensando, você design gráfico, você tem que entender que hoje em dia, às vezes a pessoa fala, até mesmo as próprias empresas falam, preciso de design gráfico. Aí tu fala, beleza, fiz faculdade e tudo, trabalho com materiais gráficos, eu trabalhei com direção de arte, e chega lá e o cara fala, preciso que tu faça social media. Aí tu fala, pô, mas a vaga não condiz muito, é só social media, é só social. Então, existe uma diversificação muito grande, às vezes até as pessoas que vão contratar não entendem essa diversificação que existe dentro da área de design, seja o UX, UI, motion design, design gráfico, que trabalha com materiais gráficos, etc. Mas também tem um lado muito digital hoje em dia, muito mais presente dentro da parte de design. Então é sobre isso que a gente vai falar e é de suma importância você entender que existem essas ramificações da profissão. Até mesmo às vezes o design ele trabalha com edição de vídeo, utilizando os motions, como eu citei aqui. Outro ponto também é a gente falar se no futuro a inteligência artificial ela vai substituir ou se no presente ela já substitui a mão de obra humana. E eu que hoje atuo e trabalho com inteligência artificial, inclusive estou com um aberto aqui, que foi essa árvore de Natal aqui, ó, que eu fiz no próprio chat GPT, que é para um post que eu vou trabalhar em cima dela e vou fazer um post para uma marcenaria, que é uma empresa que contratou o serviço da minha agência para fazer as redes sociais. Imagina o tempo que eu levaria para renderizar isso no Render, para fazer isso do zero no Photoshop. E imagina o tempo que eu faria isso, agora imagina o tempo que eu demoraria para criar o post em cima dessa imagem, recortar, fazer algumas adaptações e melhorias, seria muito maior. Então, aqui eu já consegui mostrar para vocês que a inteligência artificial, ela já aumenta e melhora a nossa produtividade. Então, no mundo contemporâneo, no mundo como a gente se encontra hoje, eu posso afirmar de forma sem medo que a inteligência artificial não substitui a gente, nós profissionais. Porque tem gente que vai falar, por exemplo, mas tem empresário aí que utiliza inteligência artificial para tudo, para copy, para imagem, faz tudo pela inteligência artificial. E eu posso responder da mesma forma que existe um empresário que antes da inteligência artificial usava Canva, template para criar os seus posts nas redes sociais, utilizava ferramentas. Mas hoje em dia, no mundo mais corporativo, em projetos mais institucionais, a gente ainda precisa de um redator, de uma direção, de um projeto que tenha um escopo um pouco maior, a gente ainda precisa de uma liderança humana. Essa parte de estratégia criativa, ela ainda precisa dos inputs, sabe? Humanos para colocar as informações. Então, nesse escopo, a inteligência artificial ainda não conseguiu atingir. Então, se a gente fosse começar um projeto, por exemplo, com faca de corte e tudo mais, lá no InDesign, um projeto gráfico, com diagramação, com copyright, com manipulação de imagem, utilizar todas essas ferramentas é possível com o auxílio da inteligência artificial. Mas ainda não é possível que a inteligência vá lá e junte tudo isso e crie o projeto como um todo. Até porque o humano, ele consegue entender quando falta informações. Quando, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com o cliente me passa um site, eu consigo às vezes interpretar quando o cliente está confuso sobre o que ele está querendo me dizer. Às vezes eu tenho que adivinhar também o que ele está querendo me dizer. E como profissional eu sei o que falta dentro de um projeto, da essência, da comunicação, da interpretação. E essa parte de criativa ainda é muito necessário da gente humano. E antigamente, por exemplo, vou citar um exemplo bobo aqui, a gente pode falar, por exemplo, do uso do papel. Antigamente o pessoal usava papel para anotar. Hoje em dia a gente utiliza um iPad, um computador, um MacBook, etc. E isso melhorou a nossa produtividade. Tomou o emprego de algumas pessoas, como tudo. A inovação, a revolução, todas essas coisas da tecnologia,
ela toma alguns empregos de algumas pessoas e cria outros empregos também. Não existia motion design há um certo tempo atrás. Não existia o UX, UI. Hoje em dia existem, são profissões existentes hoje por causa da tecnologia. A gente tem que entender que isso é bom e é ruim também, mas existem suas vantagens e desvantagens dentro do mercado de trabalho. Agora falando sobre o mundo acadêmico, pessoal. Hoje em dia as vagas de design, eles solicitam curso superior, formação em design, etc. E às vezes pedem coisas que, convenhamos, né, não faz nem muito sentido. Que é, por exemplo, tem vezes que o pessoal fala, preciso de um design que faça social media no Canva, tá? Não tem nenhum problema você usar o Canva, você tendo o conceito, tendo a comunicação, você tendo a capacidade para executar um trabalho, não importa muito o software, óbvio que software, dependendo de cada software, tem suas limitações, mas não depende muito necessariamente do software, mas da técnica, obviamente, claro. Mas a gente tem que lembrar que a ferramenta que a gente deve utilizar, ainda assim, por padrão, vamos colocar assim, por padrão de mercado, é o monopólio da Adobe, tá? O InDesign, Illustrator, XD, After Effects, Premiere, Adobe Audition e entre outras ferramentas, mas o principal, tá? Que a gente precisa, falando especificamente de software, tá? Software, ferramenta de trabalho, tá? Então, se a gente está falando de ferramentas de trabalho, Photoshop, InDesign, Illustrator são as 3 ferramentas que a gente tem que dominar como design para execução de materiais gráficos, materiais digitais e o XD, tá? O famoso XD da Adobe, que seria o Figma da Adobe, para fazer trabalhos, projetos para web design, né? Então, essa é a questão, mas geralmente a gente vai trabalhar em conjunto, então esse é o padrão de mercado, o mercado ele pede isso. Cursos técnicos são muito bem-vindos, até porque as empresas, agências de publicidade, elas já entendem que não necessariamente quem fez faculdade tem o conhecimento necessário para exercer a profissão, porque hoje em dia existe o conhecimento acadêmico, existe o conhecimento que a gente precisa para trabalhar dentro do mercado de trabalho. São conhecimentos às vezes distintos, às vezes tu sai da faculdade, chega lá no mercado de trabalho, opa, tem coisa aqui que eu não sabia que existia, pois é. Então tem coisas que são mais voltadas para o mercado acadêmico e tem coisas que são mais voltadas para o mercado de trabalho, a gente tem que saber fazer essa interpretação. E por esse motivo, hoje em dia, é possível você ser um profissional e muito bem pago, sem faculdade. Inclusive eu, por exemplo, já trabalhei, hoje em dia eu tenho minha própria empresa que roda 10 meses. Então já numa ótica mais empreendedora, hoje eu tenho uma visão diferente dessa parte de trabalhar com design, mas como já fui funcionário também, posso falar se vale a pena você trabalhar. E se pode trabalhar sem faculdade, que é o que eu estou falando agora para vocês. Eu estou tentando pegar aqui o outro assunto. Beleza, salário, né? Como a gente sabe, o salário de design está diminuindo um pouco, está sendo desvalorizado. Eu mesmo recentemente, óbvio, mas comigo é diferente, eu sou uma microempresa, tá? A Porsche Company é o nome da empresa, que tenho 10 meses, trabalho 100% com ela. Eu estava contratando design por R$ 2.800 e tive dificuldade, tá? Dificuldade, porque a maioria falava, vou pensar. Então tava esse nível aí. Mas contratei. Mas até mesmo por esse valor tá difícil, eu sei que não é um valor muito alto, mas para eu que tenho uma empresa pequena, tenho poucos clientes, 2.800 para mim é um bom valor, assim, sabe? Tira bastante do meu faturamento, né, da empresa para pagar um funcionário, ainda mais que não é só um, é gestor de tráfego, é editor de vídeo, é redator, são muitos profissionais. Então eu pago essa média, né? Mas o design hoje em dia está uma média entre R$ 2.500, R$ 3.000 a média de salário para você começar na área. Já tem gente que já está um pouquinho mais dentro da área, ganha uns 4, 5, 7, 8 mil reais, mas está entre essa área. Vale lembrar também que a inflação hoje em dia, a gente não pode se encher muito aos olhos, porque hoje em dia o dinheiro não está valendo muita coisa não, o real principalmente. Então, às vezes ganhar 4 mil, 5 mil reais é bom, numericamente falando, mas com poder de compra baixo, aí é mesmo que nada, né? Então, acho que esses são os tópicos que a gente tem para falar nesse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e qualquer coisa, deixe o seu comentário aqui sobre o que você está pensando, ou se você discorda ou concorda comigo, fique à vontade para deixar sua mensagem aqui. Valeu!